Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui no segundo tema dessa nova série de Daniel e o tema de hoje é De Jerusalém a Babilônia. O trio está completo, esse é o Alexandre, eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo. E como nós estamos seguindo já do trimestre anterior, uma sequência, nós temos aqui palavras da Torá, onde você aprende uma palavra nova a cada lição. Quer dizer, hoje nós vamos ter várias palavras, mas na seção Palavras Torá nós vamos ter duas palavras que referem-se ao título do tema, que é Jerusalém a Babilônia. Então nós vamos falar sobre Jerusalém e Babilônia. Nas entrelinhas de sábado nós vamos trazer aqui as palavras ligadas aos adjetivos e outras palavras ligadas a Daniel e também aos amigos de Daniel. E o significado dessas palavras em hebraico, para a gente entender realmente como aquela cultura funcionava e entender um pouco mais da Torá, que é o objetivo desse canal. No domingo, nós já falamos na lição anterior sobre o conceito de profecia apocalíptica, profecia clássica, e hoje nós vamos trazer aqui trabalhar esse conceito de uma maneira e ver quando que ele é útil e quando que ele não é útil também, né? Nós vamos falar sobre Levíticos 26, que a gente sempre cita aqui, e Deuteronômio 28, sobre a questão da aliança, se é condicional, se não é condicional, qual que é a diferença da nova aliança. E vamos falar também, aproveitando aqui a presença do Alexandre, sobre o contexto histórico e geográfico, já que é de Jerusalém a Babilônia, isso vai ser muito legal, a gente vai entender todo o contexto histórico e geográfico lá no Vale do Shinear. E nós temos aqui alguns mapas que o Alexandre trouxe aqui para nós. Nós temos ainda como entrelinhas o significado dos nomes de Daniel e os seus amigos. Nós também vamos perguntar e tentar responder, era Daniel eunuco? E o que significa eunuco, na verdade? Primeiro aprender para tentar responder essa pergunta. E na terça-feira vamos falar assim, por que Daniel não participou realmente da mesa lá dos reis? Nós temos três hipóteses, vamos apresentar as três aqui para vocês. Na quarta-feira vamos falar sobre magos e astrólogos, que são duas palavras que são relacionadas com o título imáculo e sábio, e que é Harton e Shahrim. E por último nós teremos aqui a participação do nosso amigo, parceiro aqui, companheiro, Marcos André, que vai trazer para nós as perguntas de sexta-feira, essas perguntas para discussão aqui na sessão. E ele tem sempre encerrado com uma oração. Então pessoal, fiquem conosco, espero que vocês curtam mais esse conteúdo, mais essa nova série, estejam conosco aí durante todos esses 13 vídeos que nós teremos aqui pela frente. Estejam animados para aprender cada vez mais sobre o livro de Daniel e principalmente sobre a palavra de Deus e a Torá. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento que a gente tem aquele espaço no canal Entre Linhas para a gente conseguir ler um pouquinho mais, citar o nome de vocês, porque nós consideramos muito, né, o esforço de vocês em compartilhar e principalmente em comentar. E ultimamente o canal tem assim atingido um número de comentários bastante significante, né? Graças aos apelos, vocês têm atingido o apelo, e isso tem feito o canal crescer cada vez mais, né? Então eu queria agradecer a vocês que comentam, vocês que compartilham, que se inscrevam, que estão fazendo parte dessa família Entre Linhas. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você tem acesso aos slides, tem acesso aos grupos do WhatsApp, acesso ao canal Intelectos Apologética, tem bastante link aqui se você tiver interesse, né, em participar mais aí da família Entre Linhas. Para aqueles que não curtem muitos momentos, que já quer ir direto para Entre Linhas, tem um link aqui também que já pula direto para, né, as entrelinhas mesmo propriamente ditas. Então vamos lá para os comentários, vou pedir licença aqui, vou ficar meio na frente do Alexandre aqui, mas Saskia Câmara comentou auxiliar indispensável no estudo, Elisângela Maria, hashtag fui até o Marcos, que é uma hashtag dos corajosos que realmente digerem todo o material. Carlos Souza, olá amigo, que bom estar com vocês mais uma semana, que bom Carlos estar com você, hashtag fui até o Marcos também. Felipe Barbosa, falando um pouco aqui de hebraico, né? 1 Pedro capítulo 2, somos levitas, sacerdotes em Cristo, agora vivemos um estilo de vida de tzedakah. Legal, já está transcrevendo o hebraico. Maria Cristina Alves, né? Vocês fazem parte das incontáveis bênçãos do estudo da lição, parabéns a todos, hashtag fui até o Marcos. O testemunho do Ari Souza, ele falando que há pouco recebeu o chamado de ser professor da Escola Sabatina, e aí ele foi procurar auxílio no YouTube, ele começou a seguir então o canal do pastor Samuel Ramos, aí o YouTube sugeriu o canal Entre Linhas, e aqui está o Ari comentando com a gente, né? E aí nunca mais deixou de assistir o canal. Muito obrigado, esse canal deu um upgrade no meu cargo lá na sua congregação. Obrigado, Ari, pelo seu comentário, isso nos traz muita alegria em saber que essa obra está sendo útil para alguém. Ruth Alencar, sempre conosco, excelente como sempre. Fui até o fim na hashtag. Que Deus abençoe vocês
Obrigado, Ruth, pelo seu comentário e por sua parceria desde o começo do canal. Ilza Viana, também outra parceirona do canal, assisti atrasada a lição 10, mas posso escrever, fui até o marco e fui até o fim. Isso aí, Ilza. A Ilza já apareceu, inclusive, aqui, já mandando um alô naquele outro quadro que nós tínhamos, né? A Lea Vetter, fui até o Marcos, hashtag fui até o fim. Jane Cordeiro, acho massa a maneira de ensinar as palavras que vocês usam, muito bom. Nos faz entender a raiz de tudo. Que bom, Jane. Nós ficamos muito felizes em entender que, né, Ricardo, nosso esforço, a nossa ideia realmente está atingindo vocês, para vocês entenderem a Torá, entender a palavra de Deus e se aproximar cada vez mais do Eterno. Ana Lúcia Aracaki, muito bom estudo, grato pelo crescimento através de vocês. Que bom. Alejandro Chile, eu não sei se deve ser talvez o esposo dela, mas depois você comenta aí, Ana, para nós. Li Marta, eu gosto dessa forma da lição e que às vezes o tempo é pouco, realmente, Li, 1 hora e pouco. Benedito Eugênio, realmente a lição está perfeita, principalmente de levar a lição para o pensamento hebraico, para a cultura hebraica. Só que teve um pequeno problema, os hebreus, israelitas, judeus nunca foram e nunca serão trinitarianos. Então fica estranho aproximá-los dessas doutrinas, né? Realmente, né? E tem mais, o comentário do Benedito continua aqui. E a Jane Cordeiro novamente, hashtag fui até o Marcos. Ilza Viana, muito bonita a oração do Marcos, realmente, o Marcos está orando todo o final da nossa lição. Cleide Beatriz Fraga, que bênção de nosso poderoso Deus esteja com vocês e suas famílias. Sou agradecida pela disposição de vocês na elucidação da palavra do Senhor. Acesso mais uma vez cada semana, com certeza, né, Cleida? É um conteúdo bastante extenso. Muito obrigado pelo seu comentário e por você colocar aqui o que você achou. Adna Pinto Bezerra, professor Dr. Evandro Luiz da Cunha também. Temos que falar mais sobre julgo desigual entre nós mesmos, adventistas. Isso mesmo, Evandro, a gente sempre tenta trazer. Muito obrigado pelo comentário de todos vocês, pessoal. Espero que vocês curtam sempre o conteúdo e nos corrijam e nos sugiram aí como que vocês, o que vocês acham, está dando certo, está dando errado. Inclusive, isso é um erro no corte. O inscrito já, Lúcio, já corta lá e a gente já conseguiu cortar. Pessoal, nosso muito obrigado. É muito de coração mesmo que a gente fala isso para vocês. Muito obrigado pela parceria. Mas vamos ao que interessa, né? Sem a rasgação de seda, vamos lá para as entrelinhas, iniciando aí essa série de estudo. Então agora nós vamos começar com palavras da Torá. Vai lá, Ricardo. Bom, antes de palavras da Torá, o Lúcio vai ter que voltar o slide. Opa, sim, por causa do título aqui. Vamos lá, gente. Lição 2. Jerusalém a Babilônia. Como o Lúcio e o Alexandre não tem um pezinho no autismo como eu, eles não se incomodaram com essa diferença aqui, né? Ou não tanto quanto você. Beim Hastim. Isso daqui significa, gente, entrelinhas. Tá bom? Agora vamos lá. Não, mas explica que é entrelinhas não na construção. Não, é em hebraico mesmo. É em hebraico mesmo. Mas por que eu trouxe essa palavra hoje? Por causa desta primeira aqui, Beim. Nós já vamos ver ali o porquê que eu trouxe isso. Vamos lá. Vai lá, palavras da Torá. Palavras da Torá. De Jerusalém a Babilônia. Obviamente que o autor da lição, como eu falei na semana passada, ele sempre vai ter um título assim com duas palavras, de um lugar a outro. Uma coisa levando a outra. Nós falamos primeiramente, gente, acho que foi lição 1 do trimestre passado, que a palavra da Torá foi Alá. Alá. Subir. Quem acompanha a gente vai sempre sabe que o cara pode estar no cume do Everest. Se ele vai para Jerusalém, ele está subindo para Jerusalém. A palavra Alá, ela também significa migrar para Jerusalém. Agora, existe uma outra palavra que é relevante aqui para a gente, porque vocês podem notar o seguinte, gente, de Jerusalém para Babilônia. Então, ele está subindo? Não. Ele está descendo. Yarad ou Laredet significa descer, baixar, piorar, decair, decrescer ou emigrar de Jerusalém. Tipo Jonas quando vai para Nínive? Exatamente. Jonas vai descendo. Isso. Enquanto que Alá é imigrar para Jerusalém, e Arad é emigrar de Jerusalém.
Vamos lá, agora vamos analisar agora a questão aqui de Jerusalém. Tem algumas palavras para Jerusalém. A primeira delas, gente, é Ir HaKodesh. Ir, cidade, e HaKodesh é a santidade. É a cidade santa, ou a cidade de santidade, que é Jerusalém. Essa também é uma forma pouco comum, pouco conhecida de se falar de Jerusalém. Outra expressão para Jerusalém é Tzion, ou Sião, mais conhecido da gente na nossa língua, que é Jerusalém e também significa Israel. Agora a mais conhecida, Yerushalayim, ou Jerusalém. No hebraico não tem nenhuma forma vocálica de J, tá, gente? É Yeru. E aqui eu trouxe um pequeno texto para explicar. Vou deixar dar uma lidinha para a gente. O nome combina duas raízes hebraicas, Yod, Resh e Rei, que encontraremos em cidade, e Shin, Lamed e Men, o que significa integridade ou paz. Nós encontramos essa primeira raiz aqui, gente, da palavra Yerushalayim, é um Yod e Uresh. Nós encontramos em cidade aqui, Ir. E depois nós encontramos aqui, um Shin, um Lamed e um Men, que é a mesma raiz de Shalom. É cidade da paz. Só que Shalom é mais do que isso, é integralidade, é integridade. Então a cidade da paz, a cidade da... Nós podemos, através dessa raiz aqui, vincular com a história de Abraão e Melquisedeque. Que ele era rei, era Melch, justamente cidade da paz. Ir, cidade, Shalom, paz. Agora tem uma outra palavra, paz, mas ela se fala paz mesmo, que não é a mesma paz da bandeirinha branca pra gente, tá, gente? Que significa ouro. Jerusalém é Ir, é cidade da paz, também no sentido de cidade de ouro, porque paz significa ouro, e ouro do mais valioso, daqueles mais selecionados, significa cintilação ou brilho como ouro. Agora vamos lá, agora vamos para Babel. Não é propriamente que Babilônia significa confusão, não é bem isso, é mais ou menos igual à história do Jacó trapaceiro. O Yaakov, é que o Esaú faz um jogo de linguagem lá na Torá, Yaakov com Yakev. O Yaakov, ele tem um Yud, ele é um verbo. Como se fosse um trocadilho. É isso, mas é que tá, a palavra, o nome Yaakov, é porque ele veio depois. Então, tem o Yud no começo de Yaakov, que transforma num verbo, que não dá para você trazer ele para a língua portuguesa. E, que seria o calcanhar, só que daí tem o Yud que transforma calcanhar no verbo. Como é que se transforma em português calcanhar no verbo? Não dá. Então daí a gente fala que Yaakov significa que veio pego pelo calcanhar, porque ele veio depois de Esaú. E o Esaú faz um trocadilho com Yaakov e Yakev, porque Yakev é trapaça. E Babilônia é a mesma coisa. Existe um trocadilho na Torá com Bavel, que é Babilônia, e Balal, que é misturar, mesclar, confundir, mexer ou assimilar, que foi a confusão das línguas, que a gente encontra lá em Bereshit, no Gênesis 11:9, que o Alexandre vai ler pra gente. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aqui, Babel, confundiu Balal. Na pictografia, o que a gente vê, gente? Nós temos aqui o trocadilho, como é que funciona? O Betz na pictografia é uma casa, o Lâmina é um cajado. Então a gente tem aqui 2 Betz, ou seja, 2 casas e um cajado, um ensino. Agora na confusão, o que a gente tem? Uma casa e 2 cajados, ou seja, 2 ensinos. Esse trocadilho a gente encontra até na pictografia. Lúcio. Legal, vamos agora avançar já para entrelinhas de sábado. Então vamos lá. Na ponta da língua. Deus é o protagonista da história de todo crente fiel. E por óbvio, Deus é o protagonista da história da humanidade. Mas o autor da lição ele quer enfatizar isso. E a história de Daniel não é sobre Daniel. Exatamente. Que o livro de Daniel não é sobre Daniel. E que a história heróica de Ananias, Misael e Azarias não é sobre Ananias, Misael e Azarias. É sobre o quarto elemento que aparece na fornalha. Alexandre, lê a escritura pra gente. Daniel 1,17. Ora, esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento.
e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então o que nós vamos dissecar aqui, gente? Nós vamos dissecar as capacidades que Deus deu aos 4 mancebos, ou seja, aos 4 meninos, 4 crianças. E Eled, gente, é menino ou criança. Mas nós não devemos entender que eles eram crianças no sentido de infante mesmo, não. Eles já, sob o nosso ponto de vista, eles já eram homens. Sob a nossa visão ocidental, eles já eram homens. Mas vamos lá. Eles não tinham 16 anos ou 13 anos, não é bem por aí. E a gente vai ver, inclusive, nós vamos ver um comentário, não lembro se eu separei aqui, mas quando eu fui pesquisar os teólogos, tem um deles que fala exatamente isso. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos dissecar as capacidades que foram dadas para eles. Deus deu conhecimento, Madá. Madá, gente, é ciência, é no sentido de quando você a facilidade de tomar ciência de alguma coisa, não é ciência no sentido cartesiano, não, de separar realidades em fragmentos, em pedaços. Fazer experimentos. Isso, fazer experimentos, não é nada disso. Mas tudo bem, é a facilidade de ter ciência das coisas. Aí a segunda palavra que nós temos aqui, gente, olha só, inteligência de todas as letras. Separei elemento prefixal aqui, ó, o Sefer. O Sefer. Não, primeiro aqui, Nahal, que seria, no caso, que está aqui, foi traduzido por inteligência. Ser inteligente, agir com inteligência, agir com prudência. O que nós vemos no hebraico aqui? Essa inteligência está muito mais vinculada a ações. É algo para fora. Ele é muito inteligente. Lá na cabeça, não. Ser inteligente mesmo está ligado com prática. Vamos continuar. Agora a segunda coisa. Só que veja bem, é Sefer, letra. Narrar. Lembra que a gente falou semana passada? Que narrar, contar, relatar, proclamar, tornar conhecido ou cortar o cabelo. Essa última é meio diferente. Pois é, principalmente para você. Tá bom. Não corte cabelo. Agora está todo mundo sabendo que eu não quero que ele corte cabelo. Vou fazer o nazireado. Exatamente. Agora vamos lá, gente. E sabedoria. Sabedoria, a palavra hebraica é raham. Significa ser inteligente, ser sábio, ser especialista ou erudito. Talvez a gente consiga agora linkar alguma coisa com o método cartesiano. Conhecimento. E no sentido, mas um conhecimento específico. Então eles tinham sabedoria, um conhecimento específico. Mas a Daniel, diferente, gente. Ele deu o quê? Entendimentos de todas as visões e sonhos. Aqui ó, esse elemento oficial é todo. E aqui o razon, que significa profecia, prognosticar, prever, predizer, ver ou olhar. E agora aqui halon, que seria sonho ou visão. Alexandre, dá uma lidinha para a gente no comentário de Ellicott. Esses parecem ser contrastados nesse versículo, aprendizagem e sabedoria. O primeiro se refere à literatura e implica o conhecimento de assuntos seculares. O último implica filosofia e teologia, e talvez também o conhecimento do significado de apresentações. Joseph Benson. Isto é, em todos os tipos de aprendizado e conhecimento, tornaram-se particularmente habilidosos naquelas partes de erudição caldaica que eram realmente úteis. Legal. Temos comentário? Bom, pessoal, um comentário interessante aqui no sábado é do propósito, por que aquele povo, por que esses meninos, né, essas crianças, os mancebos, estavam lá em Babilônia. E às vezes a gente fala, né, só da questão que nós vamos tratar daqui a pouco, né, de Levíticos, Deuteronômio, da quebra da aliança, mas Ellen White comenta em Testemunho para a Igreja, volume 6, página 219, diz assim: quando na providência de Deus esses escolhidos foram levados cativos, foi para levarem às nações pagãs as bênçãos que sobrevêm à humanidade diante do conhecimento de Deus.
Cumpria-lhes ser representantes de Jeová, nunca deveriam transgredir com os idólatras, cumpria-lhes considerar uma honra especial a sua fé religiosa, o seu nome como adoradores do Deus vivo. E assim fizeram, na prosperidade e na adversidade honraram a Deus e Deus os honrou. Da mesma forma, por meio de Daniel, Deus colocou uma luz ao lado do trono do maior império do mundo naquela época, para todos quantos quisessem aprender acerca do Deus vivo e verdadeiro. Reuniam-se nas cortes de Babilônia representantes de todas as terras, homens de talentos os mais seletos, os homens mais ricamente dotados de dons naturais e possuidores das mais elevadas culturas que este mundo podia proporcionar. Todavia, entre eles, todos os cativos hebreus eram inigualáveis. Então tinha um propósito, como o Ricardo sempre fala aqui, né, que mesmo na dispersão, Deus tinha o seu propósito de levar a sua mensagem. Vamos avançar agora para domingo. Só uma coisa que ficou faltando, gente. Pode falar. Eu falei de Madá, ciência, ela vem da raiz de ideia, que significa opinião, então eles tinham a capacidade de emitir opinião, conhecimento, adquirir conhecimento, sabedoria e de compreensão. Facilidade de compreender aquilo que estava sendo assimilado. Tudo isso vem daquela raiz de Madá, que significa capacidade de tomar ciência das coisas. Domingo na ponta da linha, Ricardo. Nosso Deus dirige as forças da história. Nosso amigo Alexandre pode falar melhor do que nós isso. Intervém misericordiamente na vida do povo em tempos de angústia. A gente tem lá a escritura, Gênesis, o Bereshit, Gênesis 11, 2. Dá uma olhadinha lá. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Aqui tem um negócio muito interessante, gente. Essa questão do vale e a questão do monte. O autor da lição, ele vai querer, e o Alexandre depois vai desenvolver, vai situar vocês geograficamente, historicamente, nesse ponto. Mas o que eu quero destacar linguisticamente aqui, ó, é aqui. Ó. Aqui nós temos um vale, lá no Bereshit, que é aquele texto que está lá. Só que aqui, ó, Yoshua, ou seja, Josué, 24:4, nós temos o que? A montanha de Seir. Lembra que eu falei do subir, descer, migrar e emigrar? Aqui nós temos coisa parecida. Esta linguagem figurada também passa essa mesma informação. De algo bom e santo no alto. Jerusalém como Monte Santo, né? E algo ruim e profano no vale. Embaixo. Algo pejorativo, vamos dizer assim. O que nós temos lá no Gênesis? Aqui, essa passagem, ela vai reportar para a gente para Nimrod. Nimrod teria sido o primeiro tirano, primeira pessoa a dominar, ter escravos. E um dos líderes que incitou, que junto com o povo, obviamente, levantou a Torre de Babel, Torre da Confusão. Isso foi no vale. Agora, aqui em Josué, nós temos já uma história na montanha, diferente. Lê lá pra gente aqui, ó. E a Isaac dei Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Percebam que o descer aqui novamente, pejorativo. Agora, Alexandre, dá uma olhadinha pra gente, Daniel 1:2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Perfeito. A gente lembra, gente, da história de Esdras e Neemias no trimestre passado, que esses vasos foram restituídos. Tem que é invertido, né? Sim. Fala Daniel primeiro, depois Esdras e Neemias. Aí temporalmente estaria alinhado. Verdade, exatamente. O Alexandre vai ler agora o comentário pra gente aqui, ó, de Adam Clarke e John Calvin. Ao viajarem do leste, a Síria, a Mesopotâmia e o país das fronteiras e além do Eufrates são chamados a leste pelas escrituras sagradas. E John Calvin, admitimos que Nimrod foi o líder principal na construção de uma piga tão grande, com o propósito de erigir um monumento formidável de sua tirania. Ainda assim, Moisés expressamente relata que o trabalho foi empreendido não pelo conselho ou pela vontade de um homem só, mas que todos conspiraram juntos. Muito bem. Agora aqui, gente, a gente vai fazer uma aplicação daquilo que o autor da lição disse para a gente, que vai ser importante para o trimestre inteiro.
Vocês lembram de profecia clássica? Se cumpre no tempo do profeta. Profecia apocalíptica, ela não se cumpre no tempo do profeta. E o que acontece aqui, gente? A soberania de Deus. Eu coloquei aqui, olha só, vamos lá, Levíticos 26, 33. E coloquei aqui também Josué, dá uma olhadinha lá, vai cá, Levíticos. E vos espalharei entre as nações, desembairei as espadas atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso. Agora lê Deuteronômio 28, 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui duas profecias apocalípticas, condicionais, e eu acrescentei aqui que ela tem um efeito contínuo. Nós vemos durante toda a história do povo de Israel. E era justamente o que estava acontecendo aqui. Leão, nosso Deus dirige as forças durante a história, intervém misericordiosamente. O povo tenta cumprir a aliança, chamada Velha Aliança, com as suas próprias forças. A gente lê Josué 24, 19, a gente lê o seguinte, lê para a gente, Alexandre. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Josué, né? Isso. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão nem os vossos pecados. Tá. Será que não podereis porque vocês são desobedientes, coisa e tal? Vamos analisar a palavra? Koah seria força. Não tereis força. Poder, não tereis poder. Habilidade, não tereis capacidade, não tereis recursos. Ou seja, vocês não vão conseguir adorar o povo. Vocês não terão validez. Não terão força, não terão poder, habilidade, capacidade, recurso, porque por eles mesmos. Este Ou é o seja, ponto. aqui não está falando que o povo é proibido de adorar a Deus por ser pecador. Aqui está falando que o povo não consegue adorar a Deus. Por sua própria força. Por suas próprias forças, capacidades ou recursos. É este que é o sentido. Então, o povo estava nesta situação em função desta tentativa de cumprir a lei por suas próprias forças. Aí vem outros profetas falando: vocês não cumpriram, então farei uma Brit Hadashah. Isso já está no Velho Testamento, a Brit Hadashah, tá? Apesar de você chamar Novo Testamento de Brit Hadashah, a aliança do renovo, já está lá no Velho. E daí o apóstolo Paulo explica em Gálatas, faz a propaganda de Gálatas e Romanos. Quem quiser, vai lá para a nossa lição, a gente tem vídeos de Gálatas e vídeos de Romanos. Ele sempre faz isso. Tem duas lições que são bem legais. Isso. Geralmente faz referência à lição de Apocalipse. E o apóstolo Paulo explica da Brit Hadashah, que a primeira aliança foi feita em pedra, circuncisão no prepúcio, a nova aliança não é mais escrita em pedra, vai ser escrita no coração. Explica o papel de Messias, nos dando esses recursos para que nós, se nós estivermos embaixo, nós vamos para cima. E evitar que se nós estamos em Jerusalém, que nós estamos para baixo. É isso, gente. Agora tem um mapa, né, então, que o Alexandre vai mostrar pra gente sobre essa questão. Vamos falar agora para onde Daniel foi, de onde Daniel desceu, né? Isso. Alá, subir, e Aredu, descer. Então, esse primeiro mapa aqui, a gente tem a região da Mesopotâmia. Vou indicar para vocês a região, basicamente, né? Nós temos aqui Rio Nilo e Egito. Aqui, Rio Jordão e a região da Palestina, a Judéia, né? Aqui nós temos Rio Tigre, Rio Eufrates e a região da Mesopotâmia. E aqui na pontinha o Golfo Pérsico, aqui vai estar a Pérsia, né? Delimitado em verde mais escuro, nós temos o Império Assírio. E em verde mais claro, a máxima extensão do Império Assírio. O Império Assírio não chegou a dominar toda essa região sul do Egito aqui, ficou mais na região norte do Egito, mas toda essa parte verde aqui, enfim, se tornou o Império Assírio por volta do ano 670 a.C. Aonde estão as principais cidades? Aqui nós temos Nínive. Então, quando você vai para a história de Noé, de Jonas, eu joguei Noé para Nínive só porque tem rio e água envolvida, né?
Quando você vai para a história de Jonas, que Jonas vem para Nínive, às vezes dá a impressão quando você lê que o grande peixe vomitou Jonas na praia de Nínive, mas Nínive não tinha praia. Provavelmente Jonas tenha sido jogado na praia por aqui e ele tenha caminhado até Nínive, se deslocou até Nínive. Nínive era uma cidade assíria muito importante. Se você vem um pouco para o sul, você vai chegar aqui em Babilônia. Aqui fica a cidade de Babilônia. E era a sede de um antigo império chamado Primeiro Império, o Primeiro Reino Babilônico, por volta de 1000 e pouco antes de Cristo, aonde Hammurabi vai escrever o Código de Hammurabi, ficou famoso, enfim, nessa região aqui. E vizinho de Babilônia, Ur, dos caldeus, de onde saiu Abraão. Então Abraão ele se desloca subindo o vale fértil do rio Tigre e do rio Eufrates, porque essa região aqui é o deserto da Arábia, né? Então ele se desloca subindo o Tigre e o Eufrates e vem até a região da Palestina. Quando Nabucodonosor invade a região de Judá e leva Daniel e seus amigos cativos, ele faz isso depois de ter derrotado o Império Assírio. Mas quando ele faz isso, o Império Assírio já tinha tomado a parte norte, que são as 10 tribos, né? A parte da Samaria, a parte do Israel que já tinha sido derrotado. Pode ir para o próximo mapa, Lúcio. Nesse próximo mapa que abriu agora, a gente tem a mesma região, mas nós temos agora como ficou a disposição depois da derrota da Síria. E como que aconteceu essa derrota da Síria, do grande Império Assírio? Primeiro, entender que a Babilônia ela era dominada pelos assírios. E isso causava descontentamento na região, eles queriam, de certa forma, garantir a independência, organizar uma revolução contra os assírios. E para fazer isso, o pai de Nabucodonosor, que se chamava Nabopolassar, ele fez uma aliança com um povo vizinho, que também tinha atritos recorrentes com a Síria, que era a Média. Essa parte verde aqui, grandona, ela vai incluir a Média e a Pérsia, né, que eram povos vizinhos e aliados. Depois eles vão derrotar a Babilônia, mas isso a gente vai falar mais para frente em outras lições. Existe uma aliança então. Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, ele casa com uma princesa da Média. E aliando-se então a região de Babilônia com a região da Média, eles conseguem derrotar os assírios. Eles vão fazer isso por volta do ano 600 e pouco antes de Cristo. Depois que os assírios são derrotados, eles vão agora invadir a região de Judá, aqui Jerusalém. Por volta do ano 587, o templo de Jerusalém vai ser destruído, os utensílios do templo vão ser saqueados e eles vão fazer o caminho de descida, né? Se Abraão subiu, né? Eles vão fazer agora o caminho de descida pela região do Crescente Fértil. Esses prisioneiros, esses cativos, esses utensílios do templo vão se deslocar até Babilônia. Esse é o chamado Segundo Império Babilônico. Então, se sai de Jerusalém, desce. Se sai de Jerusalém, desce. Eles vão descer para a Babilônia. Se vem para Jerusalém, sobe. Sobe. Então eles vão descer para a Babilônia. Apesar de geograficamente ser o contrário. Parece que está subindo. Mas, seguindo então, o Segundo Império Babilônico, né, durante o reinado de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor II, né, ele vai ser um império marcado por uma contradição interna, por uma tensão interna muito forte. Por quê? Você tem, por um lado, os caldeus, da região de Ur, da região de Babilônia também, aonde hoje fica o Iraque, até o Kuwait, vão ter os caldeus aqui, e vão ter os povos assimilados. Vão ter assírios, vão ter fenícios, vão ter judeus, e vão ter medos também dentro do Império Babilônico, que reconhecem que tem agora o direito de muitos deles emigrarem para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor II. Então Nabucodonosor ele vai reedificar a Babilônia, que era uma cidade que estava meio abandonada, estava decadente, ele vai reformar a cidade, vai construir os jardins suspensos, vai tornar essa cidade uma cidade magnífica. Mas nesse processo, essa cidade que antes era dominada basicamente por caldeus, agora ela começa a ter povos exteriores morando ali. E a gente vai entender agora o atrito que vai acontecer entre Daniel e os outros sábios, que de certa forma se enciumam. Existe uma disputa política interna aí, que vai acabar levando à derrocada do Império Babilônico, quando os medos e os persas se unem para derrotar os babilônicos.
Legal. E o Lúcio volta, que ele tem um comentário de Ellen White, antes de nós irmos para a segunda-feira. E o comentário é importante, porque os comentários de Ellen White aqui, de vez em quando que eles aparecem, pessoal, é para dar como diz? Institucionalizada. Não institucionalizada e também uma untada no tema, né? Ela fala em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 184, diz assim, iniciando sobre o quadro do rei Zedequias, né, mas a fraqueza de Zedequias foi um crime pelo qual pagou uma penalidade terrível, o inimigo avançou com uma alavanche irresistível e devastou a cidade. Os exércitos hebreus em confusão foram derrotados, a nação foi conquistada, Zedequias foi levado prisioneiro e viu todos seus filhos serem mortos diante dos seus olhos. Mas aí vem a segunda parte que ela fala assim, os que buscam acobertar o pecado, fazendo-o parecer menos agravante à mente do ofensor, estão realizando a obra dos falsos profetas e podem esperar que a ira retributiva de Deus seguirá tal atitude. O Senhor nunca conciliará os seus caminhos aos desejos de homens corruptos. O falso profeta condenou Jeremias por afligir o povo com suas severas ameaças e buscou reanimá-los por prometer-lhes prosperidade, pensando que o pobre povo não deveria ser continuamente lembrado dos seus pecados e ameaçado de punição. Essa atitude fortaleceu o povo em resistir aos conselhos do verdadeiro profeta e intensificou a sua inimizade para com ele. Então, estudando sobre a soberania de Deus, isso é muito importante para que a gente saiba que Deus é soberano, é pleno, é puro. E nós somos o quê? Né? Pecadores, irmãos. Então, muita gente tem caído. Eu vejo, nós estamos estudando em outras séries aqui com os adolescentes sobre Davi. A gente vê que no início, quando o reino de Israel, né, quando estava inteiro ainda, íntegro, ele prosperava, é porque Davi sempre se humilhou diante de Deus e sempre considerou a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Quando você encobre os pecados, quando você começa a falar que o pecado já não tem pecado, quando você começa a falar, não, como foi colocado aqui, né? Quando você tenta servir a Deus com as suas próprias forças, né? Com as suas próprias atitudes, esse é o início. Cumprir aquela aliança que é condicional. Exato. Com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Não é a história do erro e acerto. Não vai. Que você procurava no Velho Testamento. Exato, tentativa e erro. Tentativa e erro. Deus está lá tentando e errando. Então fica aí essa reflexão e reconheçamos que Deus realmente é soberano. E a tentativa e erro não era de Deus, a tentativa e erro era do povo. É do povo. Fica a dica. Vamos lá então? Agora sim, avançando para segunda-feira, na ponta da linha. Na ponta da linha. Haverá um momento de provação. Primeira coisa, gente, fé sob pressão. Vamos separar as coisas. Fé na Bíblia, fé no Velho Testamento, emuná. E há esse hebraísmo novo, a gente tem que entender isso. Emuná é fé, beleza, crença. Isso na língua portuguesa é tranquilo, a gente sempre fala aqui. Mas também é firmeza, mas é um ato constante. É tudo aquilo que a gente fala de santificação, do processo de santificação, está aqui, constância. Emuná é o constante, é fidelidade, é manter-se leal, nos traz segurança, dá segurança ao próximo. Mas ele também é o ponto aqui, função, cargo, honestidade. Fé não é isso aqui, gente. Quem tem fé move montanhas. E daí o que a pessoa pensa? Eu tenho certeza que eu vou mover aquela montanha, eu tenho certeza. Daí não moveu, minha fé não foi tão forte. Não é isso, gente, que quer dizer. Emuná é cargo ou função. O que Moisés fez? Meu negócio está dando errado porque eu não tenho fé. Não, gente. O que Moisés fez no Mar Vermelho? A emuná dele, em função da função é demais, né, gente? A emuná dele, ele teve um chamado para libertar o povo. E ele precisava fazer uma coisa que é similar a mover montanha, abrir o mar. Deus chamou ele para fazer aquilo, então ele capacitou em função da emuná dele, da função dele, do cargo dele. Deus mandou ele abrir. Isso, por um acaso, o apóstolo Paulo teve que abrir algum mar vermelho? A emuná dele era maior ou menor que a de Moisés? Não é nesse sentido. É que, sob o ponto de vista da função, era outra. Senão a fé começa a virar superpoder. Exatamente, senão é menina superpoderosa. Você coloca doce, coloca lá, sei lá o que, tudo e que fé. E coloca fé. Pronto, daí vira... E acidentalmente derrubou o elemento fé. Isso, exatamente. Então não é nesse sentido. Vou dar um outro exemplo para vocês. Nós aqui, comentei no vídeo passado com o Lúcio,
o carro. Agora eu vou trazer um outro comentário, o invertido, que não foi descuido nem nada, mas nós gravamos quanto tempo com 1% de bateria do celular. Foi quase uns 30 uma hora, quase foi. Aquilo lá foi fé, não é fé que a gente tinha convicção, é que Deus nos chamou para essa fé, para esse cargo, para essa função. Fez o milagre da multiplicação da bateria. Ia ser muito complicado a gente fazer de novo. Falar em línguas é a mesma coisa. Se for preciso, Ele vai te dar a capacidade para exercer a sua fé, para exercer essa função. O que não significa que agora eu vou ficar, que nós vamos ficar agora em função disso, não carregando o celular, e esperando que sempre... Não vou fazer um curso de inglês. Não vou fazer um curso de inglês, né? Então, primeira ressalva que a gente faz. Escritura, Daniel 1:3. Alexandre, para nós. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Perfeito, gente. Agora aqui a questão da entrelinha que o Lúcio falou. Alexandre, a gente já falou sobre isso, né, gente? Primeiro eu vou falar da questão linguística, depois o Alexandre vai falar mais sobre o lado histórico, tá? A expressão linguística é o seguinte, gente. Saris, ele significa castrado, beleza? Castrado é o cortado do testículo. Pode significar emasculado, depois você explica a diferença. E até sob o ponto de vista histórico. Significa eunuco, mas também significa ministro, palaciano, cortesão, funcionário da corte. Então vejamos, Daniel pode ser chamado de Saris. Sim, ele era eunuco. Difícil da gente saber perfeitamente. No caso de Potifar era Saris. Ah, mas ele tinha esposa. Gente, Saris pode significar castrado ou funcionário da corte que necessariamente não é castrado. Então, este complicador linguístico nos impede de ter plena certeza se Daniel era eunuco ou não, pelo simples fato de estar subordinado ao chefe dos eunucos. Alexandre? É que na região e na época se tinha o costume de que se produzisse eunucos para a administração. Então, para algumas funções, por exemplo, para cuidar do harém, para ter acesso às concubinas e às esposas do rei, o homem ele era ou castrado, ou em alguns casos emasculado, então era retirado tanto o testículo quanto o pênis, em alguns casos só era retirado o pênis. Era a tradição em Babilônia se fazer isso, se fazia em Babilônia isso, se fazia na Síria isso, em alguns casos chegou a se fazer no Egito também. Não tem como saber se Daniel era ou não, mas eu acredito que isso não é entrelinha, curiosidade, fundamental assim para manifestar o caráter de Daniel. Porém, ajuda a gente a pensar que não importa sexualidade, não importa a condição da pessoa no caso aqui, é um homem emasculado, é eunuco, ele pode ser um instrumento de Deus. Isso. Agora vamos continuar, gente. Próximo texto que a gente encontra na linha também de escritura, Daniel 1:4. Dá uma lidinha lá pra gente. Daniel 1:4 diz assim: mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Vamos lá, um por um, gente. Primeiro, instrução. Instrução seria o rishil, instruir, aprender, entender, ser inteligente, se tornar inteligente, tornar-se inteligente ou prosperar. A segunda palavra que a gente encontra aqui, gente, sábios em ciência. São duas. Primeiro, Yadá, que ela é uma palavra-prima de Da'at, significa saber, conhecer, prestar atenção, se preocupar, é no sentido de dedicação aqui, você percebe? Entender, perceber, também significa ter relações sexuais ou coabitar no sentido figurado. Lembra que eu falei da entrelinha? Está aqui, ó, gente. Lá no começo, bem é compreender, entender, observar ou perceber.
A outra palavra que nós encontramos aqui, ó, tá aqui, ó, entendidos no conhecimento, e depois madá, que é aquilo que eu falei, a capacidade de ter ciência das coisas, de emitir opinião, de adquirir conhecimento, sabedoria e compreensão dessas habilidades. A palavra interessante aqui que volta a nós é essa daqui, ó, e que tivessem habilidade, coar. A mesma palavra que Josué disse que o povo não teria para cumprir aquela antiga aliança que era em pedra. Eles não teriam coar, força, poder, habilidade, capacidade, recurso ou validez. Ocorre que esse coar foi dado por Deus a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham essa capacidade não só de ter compreensão, emitir opinião, entender, aprender, prosperar na corte sob o ponto de vista técnico, mas também eles tinham uma capacidade dada direto por Deus de ter o conhecimento de ascender, de subir, de alar, de imigrar para Jerusalém espiritualmente, mesmo que geograficamente eles estivessem imigrando. Eles saíram fisicamente de Jerusalém, mas espiritualmente eles ainda estavam subindo. Acredito que falta mais alguma coisa? Falta aqui. Ensinados nas letras e na língua. Vamos lá, primeira coisa aqui, gente. A palavra ensinar, limed, ensinar, instruir, doutrinar, treinar, lecionar. O que é que, o Alexandre também pode falar, acredito que vai falar mais sobre isso, o que é que era a intenção de Nabucodonosor neste ensino da língua? Era doutriná-los na cultura, nos mitos, na forma de pensar babilônica, era treiná-los, era nesse sentido, doutrinação. E letra, sáfera, narrar, contar, relatar, proclamar, tornar consciente, mas também vem de sofer, com a mesma palavra que significa contar, numerar, enumerar ou medir. Então tem tanto a questão linguística quanto a questão matemática. No caso, então, a intenção do Império Babilônico, com a levada desses jovens para lá, era produzir uma próxima geração de líderes, né? Era produzir aqueles que seriam os futuros administradores. Era muito mais fácil se dominar a região, tendo como governante, tendo como administrador alguém que era nascido lá, que conhecia as culturas, que conhecia as tradições locais e que agora assumia para si a cultura babilônica, do que levar simplesmente um dominador para invadir, dominar tudo, arrasar tudo e conquistar tudo pela força. Trazer esses jovens vai envolver uma questão de intercâmbio cultural. E o Império Persa vai fazer muito isso, depois do Império Babilônico, né? O Império Persa ele tem a característica de acolher todas as divindades, todos os deuses, todas as fés, todas as tradições, sugar tudo aquilo que é possível de conhecimento, aprender tudo que é possível, ter esses burocratas, esses sábios dentro da cultura persa, então assimilar isso. Os persas fizeram muito isso. Depois chegaram até nós via Alexandre o Grande. Quando os gregos tomam a Pérsia, eles fazem a mesma coisa que a cultura helenística, né? Uma mistura da cultura persa com a cultura grega. Eu queria... Termina. Mas avançando aqui, então, a ideia era que esses jovens eles passassem por um processo de formação babilônico. Eles iam continuar sendo judeus, só que eles iam ser judeus babilônicos. Eles iam ser judeus que iam dialogar com as duas culturas e fazer o intercâmbio aí na dominação. Eu vou trazer um exemplo aqui. O Alexandre perguntou se eu tinha lido o Épico de Gilgamesh. Li. Gilgamesh. E o que o Épico de Gilgamesh é interessante, daí a gente vai comparar as duas histórias, para vocês entenderem o que eles estavam aprendendo aqui. O que nós temos no Éden, gente? Houve o lapso, né? Onde o homem adquiriu o Yetzer Hará. Só para explicar rapidinho o que é o Gilgamesh. É um conjunto de contos, um conjunto de
crônicas sumérias, assim, que fazem parte da mitologia dos babilônios. Que estavam sendo ensinados para eles aqui. Estava sendo ensinado para Daniel. Vamos comparar. Então a gente tem o que na Bíblia? A gente tem lá, houve o pecado, e para que Adão não estendesse a mão e pegasse da árvore da vida, foi colocado um anjo. No época do Gilgamesh se fala de um anjo. Também se fala de um herói, Gilgamesh, que foi atrás da árvore da vida. E tem Haualwa, que é um monstro, alguma coisa assim, que estava protegendo a árvore da vida. E Gilgamesh luta com Haualwa e mata Haualwa e se alimenta da árvore da vida. E o que Daniel aprendiam lá, que eles sabiam do Bereshit, do Gênesis? Não, ninguém lutou contra o anjo. Que isso? Ninguém conseguiu estender a mão e pegar a árvore da vida. É por aí a discrepância. São histórias muito similares, mas com diferenças pontuais que são muito complicadas. E são similares por quê? Porque surgem no mesmo ambiente cultural, surgem no mesmo contexto cultural. Como cristão, eu acredito que, e agora eu não falo como historiador, né? Mas como cristão, eu acredito que as pessoas que escreveram as crônicas, elas estavam vindo de uma tradição de narrativas orais que eram anteriores à própria Bíblia, que eram anteriores à escrita dos contos de Gilgamesh, e que vem de uma tradição de uma narrativa oral que estava lá na história dos antediluvianos, do povo do dilúvio. E daí é brincar de telefone sem fio para saber como que se confunde isso. Sim. Pega uma mensagenzinha, escreve no papel, faz uma fila, dá para o primeiro. Daí depois, espera a informação ir até o final, pega o papelzinho e faz a última pessoa falar e compara. E é a tradição que chega a Abraão, né? É a tradição que chega a Abraão, de certa forma. Quem vai resgatar e construir uma narrativa coesa para a Bíblia vai ser só Moisés, anos e anos depois. Dá uma olhadinha para a gente agora, para a gente encerrar segunda-feira, nos comentários de John Wesley, Albert Barnes e John Calvin. Wesley vai falar, dos eunucos, estes eram os principais entre os servos do rei. São chamados eunucos porque muitos deles eram assim. É provável que o rei, agora Barnes, é provável que o rei presumisse que entre os jovens reais que haviam sido mantidos cativos, serão encontrados os mais talentosos e, é claro, os mais qualificados para dar dignidade e honra a seu governo, bem como aqueles que seriam mais prováveis ser qualificados para fazer eventos futuros, conhecidos pela interpretação de sonhos, pelas intimações proféticas à vontade divina, interpretações. E John Calvino, o rei fez isso propositadamente para mostrar-se um conquistador. Ele também pode ter adotado esse plano para reter reféns em seu poder, pois ele esperava, como veremos, que aqueles que eram nutridos em seu palácio fossem degenerados e hostis aos judeus. Ele achava que a ajuda dele seria útil para si mesmo. Ele também esperava, desde que eles nasceram, de uma nobre estirpe, que os judeus seriam mais pacíficos e assim evitar todo o perigo para aqueles exilados miseráveis que eram parentes dos reis e dos nobres. Lúcio volta. Podemos ir já para terça-feira. Terça-feira? Não tem comentário de noite? Então, Não, ainda tem a questão dos verdade, nomes. gente. Vamos lá, questões dos nomes. Nós vamos entender que, gente, Daniel significa Deus é juiz. O Alexandre lê pra gente. Beltesazar significa Guarda dos tesouros de Bel, ou Belet, esposa de Marduk, protege a sua vida. está sempre ligado a um Deus babilônico. Marduk, ele era o deus babilônico, o deus que os caldeus adoravam. O principal. A principal divindade. Ananias, Deus é grandioso, ou seja, Yahweh, ele é grandioso e bondoso. Sadraque, Inspirado pelo deus Sol. ou Tenho temor a Deus. Misael, ninguém é igual a Deus. Mesaque, Servo da deusa Sheba, Lua. Ela era uma das 3 divindades principais do panteão babilônico. Né? Azarias, Deus ou Yahweh é meu ajudador. Abdinego, Abednego, servo de Nebo, servo daquele que briga. O Nebo, se eu não me engano, ele é associado a Vênus, né? não me recordo. Desse detalhe não me recordo. Mas vamos lá? Seria a 3ª grande divindade babilônica, né? Terça-feira, firme decisão na ponta da linha, Firme Ricardo. decisão, gente. Deus nos auxilia com o seu infinito poder para nos mantermos fiéis. Obviamente que se assim o desejarmos. Escritura, Alexandre, dá lá pra E gente. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso, sen, significa colocar em seu coração, estabelecer. Agora um detalhe interessante, gente.
Lembra que nós falamos lá atrás dos nomes? O nome Shem em hebraico significa nome, mas também significa reputação. Se assentar aqui, ó, é a palavra com a mesma raiz. Sem, ele assentou no seu coração, também significa nomear, também significa escrever no coração. Ou seja, o rei da Babilônia me deu um novo nome, mas eu escrevo no meu coração um outro nome. O rei da Babilônia quis escrever no meu coração um nome que relacionado a deuses pagãos, mas eu não aceitei. Então esse assentou no coração também é no sentido de escrever, que é justamente o elemento que faz a Brit Hadashah funcionar, que é Yoshua escrever a lei no coração, ou seja, é a mesma palavra de assentar. Coração aqui agora, gente, é Libô, vem de Lev. Coração é meio, centro, mente ou consciência. Isso, nesse sentido, é esta firme decisão. É permitir que o Eterno escreva no seu coração. Que Ele lhe dê um nome novo, uma reputação nova em Yoshua, em Cristo. Qual é essa reputação? Yoshua significa salvação. Uma salvação que eu, pelas minhas próprias forças, não tenho condições. Agora vamos lá. O Alexandre vai ler para a gente as 3 razões, ou as 3 possibilidades que Adam Clarke ele enumera para o não comer carne na mesa do rei. Primeiro, porque eles comiam animais impuros, que eram proibidos pela lei judaica. Segundo, porque eles comiam como faziam os pagãos em geral, bestas que tinham sido estranguladas ou não tinham sangue tinham tirado o sangue corretamente. 3, porque os animais que foram comidos foram primeiro oferecidos como vítimas de seus deuses. Thomas Coke ele enumera 2, mas parecidas. Primeiro, porque os pagãos comeriam indiscriminadamente todo tipo de alimento, consequentemente foram proibidos pela lei de Moisés. Segundo, porque era o costume da maioria, nações antes de suas refeições, para fazer uma oferenda de alguma parte do que eles deviam comer ou beber a seus deuses, para que todo o entretenimento tivesse algo na natureza de um sacrifício. John Wesley, o último. Pode haver várias razões importantes atribuídas por que Daniel fez isso, porque muitas das carnes fornecidas para a mesa do rei eram proibidas pela lei judaica. Daniel sabia que essas delicadas gratificariam demais a carne. Ele não se atreveu a comer e beber coisas consagradas aos ídolos. Ele era sensato quão delicada a comida seria para o estado afligido do povo de Deus. Portanto, ele era aqui um padrão raro de evitar todas as ocasiões humanas. Eu entendo, como Ellen White vai falar no livro Profetas e Reis, que o aspecto central aqui era a questão das carnes terem sido sacrificadas a ídolos. Pera lá, mas lá em Romanos, Paulo não vai falar que pode comer a carne sacrificada a ídolo, que não tem problema? E agora Daniel não podia comer a carne sacrificada a ídolo? Como que a gente explica isso? É que nesse contexto aqui, comer a carne sacrificada a ídolo significaria assumir-se diante do rei, diante dos caldeus, diante do Império Babilônico como um deles, como um que estava participando de tudo isso. Não era uma coisa que estava acontecendo lá no íntimo, era uma coisa que estava acontecendo de uma forma política, de uma forma a reconhecer publicamente a soberania. Seria um símbolo de aceitação do processo. Isso. Do processo de... Qual que seria a outra posição que Daniel poderia ter feito? Olha só, se o problema fosse apenas questão das leis de restrição alimentar do Código Mosaico, eu vou sentar na mesa, eu não vou beber o suco de uva ou o vinho que está na mesa, mas eu vou beber a água que está na mesa. Provavelmente tinha água também. Eu não vou comer os animais impuros, eu vou escolher e vou comer só os animais puros. Ou as saladas. Eu vou comer só as saladas, vou comer só as frutas que tem na mesa também. Por que ele não fez isso? Porque fazer isso era participar do ritual. A alimentação, ela não era só uma carne sacrificada a ídolo. Era uma alimentação ritual, que acontecia muitas vezes dentro de templos, dentro de complexos templário-palacianos. Por quê? Nessa época, o governo da Babilônia, como os outros governos da região e do período, eles são teocracias. Significa que toda a estrutura administrativa do império, ela
ela era organizada, misturada da estrutura religiosa. Quem cobrava imposto eram sacerdotes, quem administrava a colheita era sacerdote, quem administrava a terra era sacerdote, quem administrava a construção era sacerdote. E aí está o Daniel agora comendo junto com os sacerdotes, na mesa com os sacerdotes, no meio de um ritual conduzido pelos sacerdotes. Então a gente entende aqui que a coisa ia muito, muito além. E quando ele faz um pedido para o chefe dos eunucos, ele está fazendo um pedido para se manter puro a adoração somente a Deus, a se guardar da idolatria. Então vai muito além da questão da restrição alimentar do Código Mosaico. Legal, e nessa linha de pensamento sobre a firme decisão, Ellen White comenta em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 561, que diz assim que Deus está disposto a fazer muito por vocês, uma vez que tão somente sintam sua dependência dele, afirmando lá, ligado com o comentário anterior. Deus os ama. Procurem andar sempre à luz da sabedoria divina e, em meio a todas as mutáveis circunstâncias da vida, não descansem a menos que saibam que a sua vontade se acha em harmonia com a vontade de seu Criador. E aí, mediante a fé nele, vocês podem conseguir forças para resistir a toda tentação de Satanás, crescendo assim em energia moral a cada prova enviada por Deus. E ela termina dizendo: poderão tornar-se homens de responsabilidade e influência, se pelo poder de sua vontade, unido à força divina, empenharem-se fervorosamente no trabalho. Aprendam a refletir, assim como a estudar, a fim de que a sua mente se expanda, fortaleça e desenvolva cada vez mais. Duas observações ainda, Lúcio. Uma em relação à lição de segunda-feira. Tem uma pergunta lá que pede quais eram as tentações a que Daniel e seus amigos estariam expostos. Existiam várias. Eu elenquei aqui a tentação da vaidade, porque eles estariam acima dos outros cativos. Eu elenquei também a tentação da alimentação, porque deveriam ter iguarias gostosas nessa mesa, inclusive iguarias que não estavam fora do código. E deveriam sentir fome? Eles deveriam sentir fome. A tentação da idolatria, porque agora adorar essas divindades babilônicas traria ganhos políticos para eles, traria ganhos de influência, sem dúvida. E é provável que tenham outros que não são citados na Bíblia, que assim como Ananias, Misael, Azarias, arregaram. Ao contrário deles, arregaram, entende? Eram judeus e estavam lá os 4 judeuzinhos não comendo e os outros judeus comendo. E agora? Desceram geograficamente e espiritualmente também. Uma outra tentação, um outro risco que eles estavam expostos era a perda da identidade. Se a identidade deles fosse só estar no ritual lá em Jerusalém, fosse uma coisa só de costume, só de, eu estou aqui, eu sou judeu porque minha família é judeu, fui circuncidado, já estou aqui mesmo, então eu vou ser judeu. Mas agora eu estou entre os babilônios. Se fosse uma identidade frágil, eles teriam abandonado. Então, manter a identidade deles era uma coisa complicada aqui. E na lição de terça-feira, um questionamento, né? Quando eles são testados, eles são vistos muitas vezes 10 vezes mais sábios, né? Por que eles são vistos 10 vezes mais sábios? Alguém pode falar, eles foram, o Lúcio falou, né? Foi por causa da cenoura. Eles foram 10 vezes mais sábios porque beta-caroteno. Tinha beta-caroteno, porque eles não comiam carne, porque eles não bebiam vinho. Foi a reforma de saúde que fez eles ficarem mais sábios. Calma lá. Se você vai lá para Daniel, capítulo 1, versículo 17, vai falar que Deus deu para eles as habilidades que garantiam que eles fossem 10 vezes mais sábios. Então, muito mais importante do que comer ou não comer tipo de alimento tal, tipo de alimento A, tipo de alimento B, é não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Fina iguaria do rei não é só a ostra, o fazão, o porco que está na mesa. Fina iguaria do rei, os manjares do rei, se dobrar a um modelo falso de adoração, se dobrar a um modelo corrupto e idólatra, se dobrar à vaidade do século, se dobrar aos interesses políticos, aos ganhos imediatos. E como eles conseguiam se manter alheios a isso, Deus abençoou eles, tornando eles 10 vezes mais sábios. Sim, obra de justiça também, porque ele lembrava que tinha muitos irmãos deles que não tinham acesso a tanto alimento. Só para entender, o que o Alexandre está falando não é que a pessoa não deva fazer reforma de saúde. De forma alguma. O que o Alexandre está falando é que a pessoa pode fazer reforma de saúde, pode
você não beber nada, se absteme de bebida alcoólica. E não ser 10 vezes mais sábio. E não ser 10 vezes mais sábio. E pode estar saindo de Jerusalém e Descendo, não voltando. e não subindo. Está descendo e não subindo. Legal, vamos avançar então, penúltimo dia. Lembrando que daqui a pouco temos aqui a participação do Marcos nas perguntas para discussão de sexta-feira. Hashtag, né, fui até o Marcos. Vamos lá. Então, na quarta-feira, puro e sábio. Vamos lá. Na ponta da linha, Ricardo. Deus nos dá sabedoria para enfrentar os desafios do mundo. Primeira coisa. Segunda coisa, não precisamos nos isolar da sociedade. São essas duas coisas que ele quer falar com quarta-feira. Imaculado e sábio. Escritura, Alexandre, Daniel 1,4. Mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Isso é a primeira coisa. O autor da lição ele vai fazer um link desses mancebos que eram escolhidos sem defeito algum com o sacrifício no Mishkan Kodesh, que também era sem defeito algum. Mas não só isso, mas também com a questão da escolha do Gadol Kohen e do Kohen, propriamente, do sumo sacerdote e dos sacerdotes, que também não podiam ter defeitos. Aí nossa entrelinha que nós vamos trazer aqui, gente, é justamente sobre isso. Olha, a palavra mum é defeito, imperfeição, defeito físico, mutilação, deficiência ou invalidez. Ela tem uma simbologia, por quê, gente? Porque se o Gadol Kohen, lá do Mishkan Kodesh, lá do Antigo Testamento, ele simbolizava o Messias. E esta ausência de Mum é porque o caráter do Messias é perfeito, não é nada de discriminação, é pelo simbolismo, porque aqueles atos simbólicos do Mishkan Kodesh simbolizavam o plano de salvação. E o caráter do Mashiach tinha que ser imaculado, perfeito, sadio. Dá uma lida lá em Levíticos 21, Alexandre. Nenhum homem da semente de Arão, descendente, o sacerdote, desculpe, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Veja bem, está falando do Gadol Kohen, está falando do Kohen, da linhagem de Arão. Nós vamos perceber aqui também, se perceba aqui fala de deformidade, e a expressão aqui, bomum. Aqui, gente, fala nenhuma falta nele há. Agora não está falando mais de deformidade física, está falando de falta. Olha só, se chegará ofertas queimadas ao Senhor, falta alguma nele há. A mesma expressão. Essa expressão, ela carrega um simbolismo de pureza também no sentido espiritual. Aquele simbolismo denotava a pureza do caráter de Cristo. Agora, vamos lá. Faltou agora aqui, Alexandre, Daniel 1,17. Ora, estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Deus deu. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Que o Alexandre comentou agora há pouco, o último comentário dele. Agora, a entrelinha, gente, aqui que eu vou encontrar, era o processo que eu trouxe para vocês, o processo de identificação dessas imperfeições. E ele te fala para a gente como é que era. Dá uma lida lá. Ele corta. Havia uma câmara na corte do templo em que o Sinedrim, é o Sinedrim, examinava todos os sacerdotes antes de serem recebidos na equipe daqueles que oficiavam no santuário. Na conclusão desse exame periódico, todos os sacerdotes foram divididos em 2 classes. Aqueles que foram declarados fisicamente desqualificados vestiram roupas pretas, se enrolariam em capas negras e partiriam em silêncio. Enquanto aqueles que foram declarados qualificados vestiam roupas brancas e mantos brancos, imediatamente se juntariam aos seus irmãos para ajudar no sacrifício sagrado. Albert Barnes, nesse sentido, Paulo estava morto para a lei de Moisés, e ele deixou de observá-lo como fundamento de justificação. Esse comentário, esse é o comentário de Gálatas. O autor da lição também traz para a gente, nesse sentido de ser imaculado e sábio, o que o Paulo fala em Gálatas 2,19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
e o que fala em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então vamos lá, o que é esse morrer para a lei? Será que o apóstolo Paulo está falando morrer para a lei, não preciso mais cumprir a lei? Não, gente, ele está falando no sentido da condenação da lei. Ele está falando no sentido que aquela velha aliança que ele não tinha capacidade para cumprir, ele percebe isso. Então agora ele morre para essa velha aliança e agora ele vive para Deus, que vai cumprir agora aquilo que os profetas falaram no Velho Testamento, que é escrever a Brit Hadashah, a nova aliança, no coração. Mudar o nome, ele vai me nomear, agora vai me trazer uma reputação, a reputação de Yoshua, a reputação de salvação, que é justamente o comentário de Albert Barnes, que a gente encontra aqui, ó. Que nesse sentido o apóstolo Paulo estava morto para a lei, ele deixou de observá-lo como fundamento de justificação. Agora a gente tem aqui, gente, o Alexandre vai dar uma olhadinha para a gente, também um comentário de Ellicott. Para a nossa aflição leve, mais precisamente a leveza presente em nossa aflição. Esse, ao mesmo tempo, literalmente de acordo com o grego, e sustenta melhor a antítese balanceada das cláusulas, um excesso muito maior. A frase grega é adverbial, em vez de adjetival. Trabalha para nós extremamente, excessivamente. Depois do idioma hebraico de expressar a intensidade pela repetição da mesma palavra, usado dessa mesma palavra excessivamente em Gênesis 7:19, Gênesis 7:2, procura acumular uma frase sobre a outra, literalmente, de acordo com o excesso em excesso, para expressar o seu senso de imensurável glória que ele tem em vista. Então, glória muito mais excelente. Exatamente. Que é justamente o finalzinho de 2 Coríntios 4,17. Vamos então seguindo, quinta-feira, última entrelinha, a prova final na ponta da linha. A prova final, gente. A prova final é o seguinte: não temos por que temer as potestades desse mundo. Deus nos sustenta nos momentos difíceis. Deus honra os que confiam nele. Essa prova final, gente, é o seguinte: chegou lá, ele falou, olha, não vou comer e vou passar no vestibular mais ou menos da Babilônia. Isso. Exatamente isso. Vou me alimentar do jeito que eu acho que deve. Vou para a dieta do Éden, né? Isso. E vou mostrar que eu vou melhorar em capacidade. Não vamos confundir, vamos misturar. Não, porque eu fiz o vestibular sem estudar. E passei. Bom, se você passou, meu amigo, foi tudo menos Deus, tá? Porque esse tipo de coisa é extremamente injusto. Talvez você seja uma pessoa que tem uma capacidade de assimilar muito bem, talvez você tenha tido sorte aqui ou ali, mas isso não é fé. Porque, repito, fé é para uma função espiritual específica para o qual você foi chamado. O que pode acontecer? Vamos supor, aconteceu com meu pai, por exemplo. Tinha um professor na faculdade e meu pai não podia ir aos sábados. Gente, quase ninguém passava com ele assistindo todas as aulas. Meu pai assistiu só metade, porque uma aula era na sexta-feira. Ele abonou aquilo. A presença ele teve, só que ele não teve a aula. E os outros não tiravam nota, não passavam. E meu pai só tirava notas altas com ele. Isso é uma outra coisa, isso é testemunho. Tem uma ideia de senso de propósito aqui, né? Sim. O que seria de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou de Ananias, Misael e Azarias e de Daniel, se eles não tivessem sido mais sábios? Se eles não tivessem sido aceitos na corte? Olha só, Daniel não ia estar do lado para influenciar Nabucodonosor positivamente. Os outros não passariam pela experiência da fornalha, não iam testemunhar diante de todos os sábios e governantes e chefes das satrapias depois. Então, era necessário não para a glória deles, não para o ganho deles, sim, mas para a edificação da obra de Deus. Exato. Perfeito, esse é o sentido. Olha, vamos lá, gente. A gente viu aqui, ó, inteligência, a gente já falou. Olha, sabedoria e inteligência. A expressão Haran, inteligência, sábio, especialista, erudito, binário. Essa expressão aqui, compreensão, sabedoria, entendimento, razão, juízo. Agora, a entrelinha que o Lúcio falou lá no começo. Essa questão dos magos e dos astrólogos. É muito comum a gente associar isso daqui com, não, era mito, era não sei o que lá. Era feiticeiro. Era feiticeiro. Não, gente. Isso daqui eram os cientistas da época.
Vamos lá, magos. A expressão aqui, gente, para mago, aqui é Haretum. A gente encontra Harton é mago, adivinho, só que olha só, É escriba. escriba de hieroglifos, lá no Egito Antigo, sábio egípcio, mago. Escriba está ligado também esse termo à escrita. Seguindo, agora a questão do Astrólogo. astrólogo. Aqui, ó. Eram os astrônomos, né? Ha-Shafim. Essa expressão Shafim, provavelmente, ela vem de Neshama, que é alma ou respiração. Estes astrólogos entendem, alguns, que eles seriam hoje os nossos astrônomos. E eu não estou inventando isso, trouxe aqui o comentário de Adam Clarke, Thomas Coke, para nos Que apresentar vão isso. fazer na época uma função muito importante, porque a partir da astronomia se consegue organizar calendário, Sim. organizando-se calendário se organiza a colheita, se organiza plantio, se organiza o regime de rios, cheias, vazantes. Para a época era muito fundamental a existência de astrônomos, né? Gente, então esses astrólogos não é que eles estavam fazendo leitura... Não jogavam tarô. Não jogavam tarô, eles faziam leitura de signo, não era nesse... Embora é provável que alguns faziam também. E embora é provável que estivesse misturado, porque esse tipo de conhecimento junto com um conhecimento provavelmente... Religioso. Exatamente. Agora vamos lá, Adam vai. Magos e astrólogos, provavelmente mesmo que filósofos e astrônomos, né? Thomas Coke, a palavra Ashapim tornou astrólogos possivelmente, diz essa pessoa aqui, pode ser derivado de Neshpe, para respirar, por causa do divino inspirações que eles fingiram. Outros deram um relato diferente da palavra, Zafa ou Safá, como os assírios e os babilônios comumente falam isso. Significa especular, olhar em volta, adquirir, meio que sendo parte do ofício dos profetas, eles eram chamados de Zufim. E Joseph Benson... Ainda não. Agora, uma escritura primeiro. O autor da lição também traz pra gente J38, 36. Lê lá pra gente. Quem foi que deu a sabedoria ao Luz, coração Alexandre. e entendimento à mente? Isso. Veja bem, gente. Aqui tem uma palavra muito interessante. É o Alexandre que está fazendo psicologia. Oba! Vou saber como que é mente em hebraico. Gente, lev é coração e mente. Está muito associado. Só que esta mente aqui, gente, olha que legal. É o galo. Esse despertar da mente, ó. Sekvi. Seria como se fosse um galo cantando dentro da sua cabeça. cantando de manhã para despertar você, para acordar você. É uma expressão idiomática, é o galo despertando a mente. O livro de Jó ele é escrito em uma linguagem muito difícil, porque ele é muito carregado de expressões idiomáticas. Sabedoria aqui é a mesma Até o que a gente Bemute aparece daí. Até o Bemute. E o Leviatã. Isso, o Leviatã. Agora pode ler lá, Joseph Benson. Joseph Benson. Quem tem colocar sabedoria nas partes internas, ou seja, de um homem, quem deu aquele entendimento que tens, que agora usas com tanta arrogância, a ponto de contender comigo e censurar minhas dispensações? Ou quem deu entendimento ao coração, considerado pelos hebreus como a sede da compreensão e comumente colocado nas escrituras? Isso. Benson comentando Jó. E esse coração aqui em hebraico é lev. Só que aqui não tem lev, aqui é o galo. Aqui é o galo. Despertar. Bom, pessoal, antes de nós terminarmos, lembrando que daqui a pouco ainda vai ter o Marcos, eu queria falar que nós estamos gravando às vezes a gente se empolga, né? O Alexandre está conseguindo participar aqui, encerrou o semestre dele, eu estou quase encerrando o meu. Então nós estamos fazendo aqui uma maratona de gravações, ok, pessoal? Então se você chegou até esse momento, vai saber porque às vezes a gente não consegue ler os comentários de todo mundo. Vamos tentar gravar o máximo de vídeos que a gente conseguir, porque vem aí as férias. Tá chegando o Natal? Tá chegando o Natal. Na verdade você está assistindo isso depois do Natal. Pode falar, eu estou precisando de um tempo. A gente precisa, né, acertar umas ferinhas. Mas então, se você chegou até aqui, esse vídeo também, né, vai dar mais de 1h30. E nós temos agora ainda, para encerrar com chave de ouro, a participação do nosso amigo Marcos André com as perguntas para a discussão de sexta-feira, que você pode usar então na sua classe, fora que ele traz sempre uma reflexão e nos encerra com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Amigos do
canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando as entrelinhas da Palavra de Deus em busca de Jesus Cristo, que é o personagem principal do livro que nós estamos estudando, o livro de Daniel, assim como de toda a Bíblia. Então nós vamos mais uma vez nos aprofundar no estudo da lição. Quero agradecer a você que chegou até esse ponto, que percorreu toda a jornada conosco até chegar até aqui, e que Deus continue te abençoando, que continue nos usando como instrumentos para levar você um pouco mais próximo do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui na lição dessa semana nós estamos tratando sobre o desafio que os amigos de Daniel e Daniel, né, enfrentaram ao ser levados de Jerusalém para a Babilônia. Eles saíram do meio da família, eles saíram do meio da sua religião, eles saíram da sua terra natal, da sua cultura, foram levados para uma cultura diferente, para viver no meio de pessoas diferentes, com um idioma diferente, seus nomes foram trocados, podem ser que eles tenham sido castrados porque eles eram cuidados pelo chefe dos eunucos, então é bem provável que eles tenham sido castrados para se tornarem eunucos. Então nós vemos que realmente é muito importante quando vemos a fidelidade desses rapazes e vemos que eles, apesar de todas essas dificuldades, eles não ficaram encontrando desculpas para ser infiéis, né? Eles permaneceram fiéis ao Senhor, cumprindo o que a Bíblia diz, né? Que ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Então eles continuaram permanecendo fiéis. Aí a pergunta número 1, que está no estudo adicional, as perguntas para discussão, diz assim: fale sobre os desafios culturais e sociais que você enfrenta como cristão em sua sociedade. Quando nós saímos do nosso meio religioso, né, quando nós saímos da nossa igreja, nós parecemos aliens, né? Nós não comemos as coisas que eles comem, nós não vestimos as coisas que eles vestem, não usamos os adornos que eles usam, falamos de maneira diferente, pensamos de maneira diferente, né? Vamos ali tomar um cafezinho, não, então tudo parece diferente, né? Aqui fala da importância do papel da igreja nisso aí. Então a igreja é o que nos mostra que existem outras pessoas com o mesmo propósito, com a mesma linha de pensamento, com a mesma forma de interagir com o mundo que nós, porque senão a pressão social vai ser muito grande, nós vamos acabar cedendo. Então ali eles encontraram apoio uns nos outros, né? Eles conseguiram, os amigos conseguiram encontrar apoio uns nos outros para que eles não se desviassem do caminho, e obviamente o Senhor esteve junto com eles ali, né? A pergunta número 2 fala: para Daniel e seus amigos teria sido muito fácil transgredir a sua fé, né? Ali no passado, né, quando uma nação vencia outra nação, era uma guerra de deuses, né? Então um deus vencido, ele era menor do que o Deus que foi vencedor, né, que foi vitorioso. Então seria muito fácil para Daniel dizer: vamos servir os deuses da Babilônia, que são mais fortes do que o nosso que foi derrotado, né? Mas eles sabiam que eles serviam ao único Deus verdadeiro, tanto que Daniel expressa muito bem isso na hora que está diante de Nabucodonosor, né? Aí fala aqui quais são as verdades bíblicas importantes que eles podem ter se apegado a fim de encontrar apoio nesse período. Ele fala de Jeremias capítulo 5, capítulo 7, né? Porque é importante reconhecer a Bíblia e entender as verdades presentes, né? Então, o livro de Daniel, ele mostra, no capítulo 9 de Daniel, mostra que Daniel estudava a Bíblia, estava estudando o livro de Jeremias especialmente, né? Mas é muito importante a gente entender que Deus, ele é Deus apesar das circunstâncias, né? Nós não conseguimos compreender as circunstâncias quando nós estamos vivendo essas circunstâncias. Então, nós vivemos muito baseando a nossa fé nas circunstâncias. Se está tudo bem, eu estou bem com Deus também. Tem até uma música, né, do Luiz Cláudio, né? É muito bom ser cristão quando tudo vai bem, quando tudo está fluindo bem, mas quando as coisas começam a ir numa direção diferente, aí nós começamos a dizer: não, agora Deus não está mais comigo, Deus não me ama mais. A gente não pode estruturar a nossa fé em circunstâncias. A nossa fé precisa estar agarrada em Deus, e apesar das circunstâncias, nós continuamos crendo que Ele está na direção da história desse mundo e principalmente na direção da história da nossa vida. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade em qualquer nível
hoje, mas se você está aqui estudando a palavra de Deus é porque Deus está vencendo. Deus é vencedor na sua vida, meu irmão. Não importa a circunstância que você está passando, se é doença, se é alguma dificuldade financeira, se é algum problema familiar, Deus está vencendo na sua vida, senão você não estaria aqui estudando essa lição conosco, né? Então, creia nisso em nome de Jesus. Pergunta número 3 diz assim: por que a fidelidade é tão importante, não apenas para nós, mas para aqueles a quem ela serve de testemunho do caráter do Senhor e a quem procuramos servir? Então, por que é importante a nossa fidelidade? Nós não somos salvos pela nossa fidelidade, nós somos salvos por Jesus. Mas existem pessoas ao nosso redor que estão nos olhando o tempo todo, que estão avaliando a nossa vida. E quando elas resolvem se aproximar de Cristo, elas vão se aproximar de Cristo através de pessoas que sejam coerentes, de pessoas que realmente vivam aquilo que pregam. Não adianta você dizer que crê que Jesus Cristo vai voltar e que tudo vai mudar e que nós vamos viver com Cristo por toda a eternidade, se você está estruturando a sua vida, o seu modo de agir todo para viver eternamente aqui nessa terra. Não prioriza as coisas do céu. Então nós precisamos testemunhar de Jesus muito mais do que com palavras, mas com a nossa própria vida. Então a nossa vida ela precisa falar muito mais. Existe uma analogia interessante que é atribuída a Gandhi, nós não sabemos se é realidade, né? Que diz que uma mãe procurou ele e disse assim: fala para o meu filho que comer açúcar é ruim para a saúde. Aí ele disse assim: volte daqui a 3 meses. Ela disse: é só falar. Ele: não, volte daqui a 3 meses. Aí ela voltou depois de 3 meses, ele olhou para o garoto e falou assim: comer açúcar faz mal para a saúde. Ela disse: por que você não disse isso 3 meses atrás? Ele disse: porque há 3 meses atrás eu ainda comia açúcar. Então nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Que Deus nos abençoe e que possamos viver de verdade esse evangelho que nós pregamos. Vamos orar pedindo a orientação do nosso Deus. Santo e bondoso Deus, vivemos nesse mundo de pecado, nessa verdadeira Babilônia espiritual, mas nós queremos, Senhor, continuar fiéis aos Teus caminhos. Te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor nos sustente na Tua palavra e que as Tuas promessas, Senhor, estejam gravadas no nosso coração e na nossa mente para que as circunstâncias dessa vida não nos afaste de Ti. Nós cremos na Tua presença em nossa vida porque nós estamos aqui hoje reunidos, mesmo que seja virtualmente, mas a Tua palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso cremos que o Senhor se faz presente nesse lar, nessa casa, nessa pessoa que me ouve nesse momento. Abençoe a nossa vida, continue nos fazendo crescer na Tua palavra, no Teu conhecimento. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Muito obrigado por sua oração, obrigado pela participação de todos vocês aí e que vocês curtam cada vez mais o conteúdo, participem cada vez mais da leitura da Palavra de Deus. Só antes de Lúcio encerrar, gente, teve um comentário lá do meu sono. Gente, nós estamos fazendo essa maratona e eu estou saindo de virose. Então é por causa disso, sono, fraqueza, coisa e tal, tá bom? Mas estamos firmes e fortes porque a gente chega aqui só o caco quando a gente começa a falar da Palavra de Deus. E é só 1 da manhã agora. Cedinho. Beleza, pessoal? E lição 3, próximo, do mistério à revelação. Então fiquem ligados na entrelinha, espero que vocês estejam aí cada vez mais atentos a elas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.